Sejam bem-vindos ao Método PAPS, conectando pessoas a oportunidades. Eu sou o Rogério Oliani. Sou o Ricardo Castilhos. E hoje, meu amigo Castilhos, estamos recebendo alguém que trabalhou muito tempo com educação. Conhecido como Tio Éder, é isso, Tio Éder? Tio Éder do Marista. Do Marista, show de bola. Eu queria primeiro que você apresentasse, Éder, e falasse um pouco da tua formação, da tua experiência, o que você fez durante esse período, qual que eram as tuas funções nesse período que você trabalhou no Marista. Meu nome é Tio Éder, nome carinhoso que eu recebi do pessoal do Marista, tá? Porque meu nome não era Tio Éder antes de entrar lá. Mas com o tempo eu fui adquirindo esse nome e esse nome ficou conhecido na cidade de Cascavel como Tio Éder. E lá dentro eu trabalhei sempre como assistente de aluno, então sempre falava problema, Tio Éder. Então às vezes os alunos tinham medo do Tio Éder, principalmente os mais pequenos, porque quando era problema as professoras traziam para o Tio Éder. E o Tio Éder dentro do Colégio Marista ele era uma figura assim que colocava um pouco mais de rigidez, que tinha que dar aquela freada no aluno. Então quando o professor não tinha mais um controle, eles mandavam para mim. A minha formação, eu sou formado em RH, sou pós-graduado em Gestão Escolar, Supervisão e Orientação. E durante esse período de 17 anos, eu entrei no Marista em 2008, eu tive assim, sou muito grato pelo Marista por ter conhecido bastante pessoas dentro de Cascavel e ter atuado na vida de muitos cascavelenses, porque quem não conhece o Tio Éder que passou ali pelo Marista é difícil. Tem um sobrinho que ele estudou no Marista e ele voltava e falava assim, se você não se comportar, o tio vai te dar um pito. Aí você tava falando de você, Éder. Dependendo, era dali do Marista? É possível. Se você não se comportar, possível. O tio vai te dar um... A gente gosta muito de falar da educação e de a gente tentar de uma maneira bem como é que eu posso dizer? Não superficial, mas tentar aprofundar o nosso papo aqui de alguma forma, de uma maneira até um pouco filosófica, a gente tentar entender o que está acontecendo hoje com essa questão das gerações. Eu costumo dizer, Éder, que eu tenho 40 anos e a gente está passando por uma transição de gerações agora. Nós temos uma geração entrando no mercado de trabalho, a geração Z, né? E essa geração Z que entra no mercado de trabalho agora, ela entra com uma geração, que é a minha, que está começando a alçar cadeias de comando. O que é cadeia de comando? É quando essas pessoas começam a liderar time, liderar de uma maneira até mais, não é ser um coordenador, mas é ser um gerente, é ser um diretor. E essa minha geração está começando a pegar esses cargos, né? Está começando a fazer transição, então o filho que está pegando a empresa do pai está começando a desenvolver alguma coisa. E ele aprendeu com a geração seguinte, a minha geração, que é a geração Y, aprendeu com a geração X o seguinte: é porrada e ter que trabalhar, o quanto mais trabalhar, melhor, entendeu? E agora, então, ou seja, a gente tinha até uma visão romântica, estou falando de uma maneira muito superficial, tá? Mas a gente tinha uma visão romântica dessa geração, de como é que as coisas iam acontecer, e agora você está entrando numa geração que não é assim. Que se você for na porrada, se você for na briga, se você for qualquer seja dessa linguagem, você não vai conseguir acessar esse jovem que está lá hoje. E eu queria pegar um pouco dessa tua experiência para que você contasse para nós, primeiro, o que você enxerga da educação na tua experiência, o que você enxerga do que está acontecendo e como é que está essa preparação para o mercado de trabalho, qual que é o futuro disso aí tudo, o que esses jovens podem entregar de nível ativo nas empresas? Eu, no meu contexto, da minha parte, que eu também falo que eu sou da geração da década de 80, então era totalmente diferente o contexto educação. Eu não vou dizer que eu era um santo, não, eu era um aluno bem imperativo. Mas o professor, assim, teoricamente, ele tinha uma autonomia maior. Era um respeito maior que se tinha no professor. Não estou dizendo que hoje não tenha, mas hoje está mais difícil. E uma coisa que eu constato hoje, que aquela geração aguentava a pancada. Aguenta até hoje a pancada. A geração de hoje, ela já não é muito desse negócio de pegar firme como a gente era pego na nossa época. Então, o que eu vejo hoje, muita falta hoje que tu pode ver no mercado, é falta de mão de obra qualificada. E que falta de mão de obra qualificada? Por que está faltando? Porque eles não estão sabendo lidar com o problema.
Quando dá o problema, eles desistem. E nós não, nós persistíamos, nós continuávamos. Estamos tentando, não vou dizer que não, estamos tentando passar isso para a nova geração. Sim, não é todos que não chegam nesse patamar. Mas o que eu estou vendo hoje que é totalmente em relação à educação de hoje, com a educação do lado, da nossa época, ela mudou muito. E hoje nós temos a tecnologia, que é o celular, então você tem acesso a uma gama de informações que muitas pessoas não estão com a cabeça, eu digo assim, capacitada para receber tanta informação. E ao mesmo tempo ele é a evolução do planeta, mas também a perdição, né? Porque a informação ela é neutra, a internet é neutra. Conforme você usa, que você vai ter as consequências, tanto para o bem quanto para o mal. Aí o que eu posso dizer hoje em termos de educação, que nós estamos falando aqui do contexto, e dessa geração. Essa geração ela tem um conhecimento fora do comum, porque nós na nossa época não tínhamos. Mas eu constato hoje que a geração de hoje ela não aceita o não. Como nós aceitávamos e íamos atrás para aprender. A geração de hoje ela não está sabendo lidar com não. Aí hoje nós temos aí no mercado que se frustram, onde que nós temos aí a maior parte de, vamos falar assim, das adolescências, tanto adulto, que nós estamos tendo a parte da depressão. Então eu constato hoje que muitas pessoas não estão sabendo lidar com essa gama de informações dessa geração hoje, que eu costumo dizer a geração 2000, que daqui para frente cada vez está mais difícil. Eu acho que o nome dessa geração deveria ser geração dopamina. Porque eles estão tão acostumados a ter o videogame, ou ter a tela, ou ter essas coisas que os pais também davam, né? Não vamos também dizer, porque é uma geração que foi criada por outra geração. A geração é consequência de um ato, de uma ação, né? E a geração dopamina para mim, porque elas estão tão habituadas a ter só o prazer, e quando eu digo prazer eu tô falando da dopamina de ficar na tela, de mexer no celular, de jogar um jogo e tudo mais, que acaba que ela não consegue se desenvolver. E quando ela escuta um não, isso é um impacto muito grande para ela. Isso é uma frustração. Então o que acontece? Eles não sabem lidar com o não. Nós sabíamos lidar com o não. Não é não. Hoje eu me coloco no papel de professor, que trabalhei tantos anos como na parte de professor, eu me considero um educador, não era de sala de aula, mas eu estava ali fora. Aí o que acontecia? Na minha época a gente fazia bagunça, mas o professor falava, acabou. Hoje. Mais ou menos. Não. Mas ele conseguia. Eu não sei de vocês, mas na minha ele conseguia. Os professores conseguiam dominar a gente. A gente resolvia e ficava de boa. Porque era naquele consenso que a aula tinha que seguir. E ele conseguia fazer a aula seguir. Não estou dizendo que o professor de hoje não consiga. Mas hoje está mais difícil. Aí o que eu posso dizer assim? Eu, no meu pensamento hoje, eu vejo assim. Eu tenho 2 filhos, um de 18 e um de 14. Eu lá em casa ensino que o professor é autoridade na sala. Que ele é para ver o professor como vê o pai dele. Porque se eu receber reclamação em casa, a gente vai conversar com ele depois sobre o que faltou. Perfeito. Por que falta de respeito? Porque imagina um professor com 40 alunos na sala para querer dar uma aula. E se ele pede atenção e não consiga, esquece de dar aula. Mas você acha que os professores hoje eles estão bem preparados? Porque daí são também o outro lado, né? Você tem os alunos, que talvez, né, a gente... os alunos e tal... E também tem os professores. Será que talvez os professores que hoje estão em sala de aula, eles estão devidamente preparados? Qual que é a percepção desse? Porque esses professores também, eles vão ter uma faixa do quê? De uns 22 a 27 anos, por aí? Aquela questão, Castilho. Por exemplo, tem um advogado bom, um advogado raso. Tem um professor bom e tem um professor raso. Isso é em todas as classes sociais. Mas a faixa etária dos professores é qual, assim? Hoje, como digo, de gerações. Gerações. Vai ter o novo, o professor aí de 25, 30 anos, que hoje ele está atuando, começou a atuar na escola, ele está aprendendo. Tem o professor que já desenrola e tem aquele professor também que faz a mesma coisa que a criança, quando não tem um não, ela frustra. Aí o que está tendo hoje? Na primeira infância e na segunda infância, está constatado na mídia, isso aí está na sociedade. Aí o que acontece? É a evasão docente. Porque quando ele vem para a sala de aula, ele não consegue dominar
o que ele aprendeu, mesmo que ele tenha uma faculdade boa, independente da situação, o que ele está fazendo? Está evadindo, ele está saindo. Porque ele não consegue. E não é aquilo que ele sonhou na vida dele em ser professor. Então, por isso que eu digo, a nossa geração, os antigos, os mais velhos, eles continuam, porque eles já estão calejados da educação. E os novos estão abandonando a escola. Por quê? Eu tenho uma teoria sobre isso. Eu também tenho outra. Eu gostaria de escutar. A minha teoria é que antigamente a docência era vista como vocação. Atualmente ela é vista só como uma profissão. E aí Entendeu? Eu vou conectar com a tua teoria e vou Tipo assim, é colocar a uma minha. profissão. Tá, não gostei de trabalhar com criança, vou trocar de emprego. Eu vou conectar a tua teoria com a minha. Hoje existem várias empresas. Se você abrir o teu telefone hoje, vai ter alguém que fale: aprenda a investir no day trade e fique milionário no final de semana. E tem essa empresa aqui que você compra o produto dela e revende, você vai ganhar R$1.500 por dia. E aí isso tudo começa a bater na cabeça das pessoas e existe uma busca no imediatismo que é o que as pessoas da geração dos meus pais chamavam da Mega Sena. Eu vou jogar na Mega Sena até eu ficar milionário, porque a única forma que eu tenho de ficar milionário é fazer isso. Então hoje se criou outras artimanhas, outros gatilhos mentais da pessoa tentar ficar milionária de uma maneira muito rápida, sem muito trabalho, sem muito esforço. E aí criou-se esses mecanismos e a pessoa não vai para um negócio para ser professor. Teve até um cara que foi pro Big Brother, salvo engano, acho que era João o nome dele, que ele era professor de história, e ele falou: eu fui pro Big Brother porque era a única chance de eu ser alguém, de eu ficar rico. E ele foi pro Big Brother. E aí lá ele acabou, não ganhou o Big Brother, mas é evidente que ele ficou famoso, e deixou de ser professor de história. Foi fazer outra coisa da vida dele. Acho que ele até chegou a montar uma época um curso de história do YouTube, e é evidente que a fama acabou dando AdSenses pra ele, né? Mas eu enxergo dessa forma. Eu acho que as duas teorias conectadas, elas se abraçam e faz muito sentido. Antigamente você tinha aí personagens em filmes com o professor, né? Sei lá, a primeira coisa que me veio na cabeça é, por exemplo, lá, Sherlock Holmes. Ele tinha que combater o professor... Como é que é o professor? Sei lá, tinha um... Não, mas eu era lembro, eu lembro. Sabe o que eu tô Sei, falando, sei né? do filme. Professor esqueci o nome dele. Mas era um cara, era um professor, entendeu? Então, tipo assim, você tinha a questão da docência, era vista como uma certa autoridade. De lá pra cá, se perdeu muito esse prestígio da docência, entendeu? Você fala assim, professor, aí, sei lá, acho que descolou um pouco, né? Tipo, hoje, acho que os jovens, eles acham, não, beleza, escola é uma etapa que eu tenho que passar na minha vida para conseguir uma profissão depois, ou passar numa faculdade. Então, a formação de base já acaba perdendo aquela importância. Ela acaba se tornando só uma etapa aí, obrigatória na vida para... Mas eu entendo, Castilho, assim, mas ela é necessária. Claro, absolutamente. Sim, mas aí eu vejo assim no contexto de educador, porque ele mudou essa perspectiva durante os anos, mas mudou por quê? Porque eu acredito assim que nós temos que trabalhar em cima desse professor, porque quem que forma todas as áreas? Sim. E é a primeira e a segunda infância que nós estamos tendo problema hoje, porque vamos até em termos de salarial. Porque o que acontece? Ele não está ficando, ele não está se aprimorando mais. Por que será que talvez a profissão professor não está sendo uma coisa mais vista como antigamente? Com certeza a profissão do professor tem que ser melhor remunerada. Acho que essa porque é a hoje você talvez traria, seria isso que nós iríamos trazer novamente os melhores professores para a sala de aula. Traria. Na verdade, assim, hoje a pessoa fala assim, eu queria muito ser professor. Mas eu decidi, sei lá, fazer um concurso para ser bancário, porque lá eu sei que eu vou ganhar muito mais, vou ter meta para bater, vou ter, sei lá, vou trabalhar dessa forma, vou trabalhar como vendedor ao invés de trabalhar como professor, que vai me dar uma limitação salarial para aquilo. Sabe uma coisa que me incomoda muito? Sabe aquela... Cara, eu sempre fui muito crítico disso, e eu tenho um pavor de quem fala isso. Quem sabe faz, quem não sabe ensina. Eu sempre fui, assim, crítico disso. Por quê? Porque eu acho que quem sabe fazer tem que ensinar. Sim. Aliás, não é? Com certeza. Não, quem sabe faz, quem não sabe ensina. Não, peraí, então tá errado isso aqui.
Nós temos que pegar quem sabe fazer, pegar essa pessoa e botar para ensinar. Entendeu? Por que essas pessoas que sabem fazer não querem ensinar? Então, eu acho que a discussão é em torno disso. Esse negócio da escola, né? A escola é uma etapa, enfim, uma etapa importante. Tá? A gente acaba entrando muito naquele negócio da... Viu aquela entrevista do Enéas no Roda Viva? Que o jornalista falou assim, doutor Enéas, a escola hoje serve muito pouco dele, mas é melhor a escola do que a não escola. Tipo, agora a questão, acho que nós temos que discutir é a qualidade dessa escola, né? Quer dizer, como é que a gente traz as pessoas que sabem fazer, os professores, e colocam esses professores que sabem efetivamente, que têm essa experiência, essa preocupação, essa especialização, e vamos colocar uma valorização nesses professores para realmente cada vez mais a gente gerar melhores pessoas que saibam fazer bem a Eu profissão, acredito né? firmemente nisso, Castilho, que a partir do momento que tu remunera mais uma pessoa, ela se qualifica, não que eles não são qualificados, mas ela se qualifica melhor, ela vai ter, como é que eu vou dizer assim, um incentivo a mais para aguentar os trancos do dia a dia. Porque o que acontece hoje? Poxa, a pessoa chega, se formou 4 anos de escola, foi lá, fez a formação, ganhou o canudo, começou a atuar, levou só pancada, pula fora. Tudo bem, não vai querer mais a profissão, ela vai fazer outra. Aí é onde que entra a questão. Se você tem um incentivo maior, se aquilo que chama hoje o trabalhador, com certeza você vai querer ganhar mais. Se você não vai ganhar mais, o que você vai fazer? Você vai procurar outra área. Aí então o professor, eu penso da mesma forma. Se ele ter um incentivo a mais para que ele fique, porque para ser professor hoje, gente, eu vou usar uma frase de São Marcelino Champagnat. Para bem educar é necessário amar. Essa era uma frase de São Marcelino Champagnat, do marista. Então eu digo assim, não tem como. E quem gosta do que faz vive de férias. Eu sempre falava. O dia que eu falava no marista, por exemplo, eu trabalhei ali 18 anos, 17, 18 anos, eu sempre falei, o dia que eu resolver ir embora, eu vou embora. Porque é hora do tio Éder alçar novos voos. Porque o que acontece? Porque quando você não gosta do que tu faz, não que eu não gostava, eu estou dizendo assim que está na hora de sair. Então você sai. Mesma coisa na parte salarial. Se você não está contente, o que você vai fazer? Você vai procurar outra área. Às vezes tu vai encaixar as duas, mas daí tu não vai dar conta. Em pouco tempo você está se tratando com um psicólogo, você está doente, e daí como um cara se tratando com um psicólogo, está doente, vai para uma sala da aula. Não tem lógica. Mas sabe o que é? Eu falei uma vez com uma diretora de escola, que é evidente que eu não vou falar qual a escola que é e quem é a diretora, mas ela falou uma coisa que me chocou muito, cara. Ela falou assim, ó, a primeira coisa que eu preciso fazer quando chega um professor novo é blindar ele da sala dos professores. Já vou explicar por quê. E a segunda coisa que eu preciso fazer com esse professor é fazer com que ele não se desmotive com as coisas que vão acontecer durante aquele ano, o primeiro ano dele. Por que blindar da sala dos professores? Porque quando aquele professor chega, assim, cara, eu vou fazer uma... Eu tenho uma aula que eu falo sobre empreendedorismo, eu falo de brigadeiro. Imagina eu chegando lá, cara, eu vou fazer uma aula de brigadeiro, não sei o que lá, vou ensinar os alunos como é que faz empreendedorismo e vou falar que eles podem fazer dinheiro. Porque eles... Aí tinha um professor assim, isso aí não vai dar certo não. Por quê? Porque tem aquele professor que tá se aposentando. E ele fala... Já tá cansado. Ele já tá cansado, ele já não quer essa novidade. Aí pega alguém que tem talvez não vai dar certo. E então ela falou essas duas coisas pra mim. Ela falou, eu tenho que blindar da sala dos professores pra que não fique muito lá dentro, pra que não troque essas informações com os outros professores. E o segundo é falar assim, vai ter sala de aula que você vai ter 35 alunos e você vai falar e 2 vão captar o teu conteúdo. Mas a vida é essa. Isso é em todos os setores. Entendeu? Isso é todos os setores. Queria falar pra você que é professor que tá chegando aí. Ó, eu dou aula pra empresário. O cara pagou pra vir no meu curso. Ele pagou pra vir no meu curso, tá? Ele pagou pra vir na minha palestra, ele pagou. Aí quando ele chega na minha palestra, tem lá 10%, 20% que realmente absorvem. Tem os outros 80% que vão embora sem entender que o conteúdo entra num ouvido, dá uma filtrada e sai no outro e
Entendeu? É isso. Então, assim, não se preocupa. A vida é assim mesmo, entendeu? Vai ter gente que vai te ouvir, vai ter gente... Mas aí, talvez um dia ele vai ter um clique. Talvez um aluno vai ter um clique. E assim vai. Mas aí eu falo alguma coisa que é interessante e ajuda. Aí o que o poder público influencia dentro da escola hoje? E na área do professor? Muito. É muito. Muito. Uma coisa recentemente que eu achei uma maravilha, pena que eu não estou mais lá hoje, mas ia me resolver muito problema, foi a lei do celular em sala de aula. É. Eu imagino. Porque até o ponto você não pode pegar. Você não pode tomar. Agora, quando é lei, que tu não pode ter, não pode usar, é Não sou eu. diferente. Não, é é o Estado É que o não quer Estado, que você tenha celular então em sala daí de aula. não sobra para o professor e sobra para a escola. Porque se a Claro. escola toma essa atitude, a escola é cobrada, É. a direção é cobrada. Sim. E outra coisa que está saindo agora, já que nós estamos aqui falando de escola, vamos Sim. falar de política também. O Hudson, acho que está falando, o vereador Hudson, ele está fazendo uma lei ali sobre o vapor. O uso inconsciente do vapor. Meu Deus. Tem que vir a lei que, se for pego na escola, patrulha escolar. Porque ela está desenfreada. Você vai em festa de 15 anos, é Sim. criança é de 13. o novo cigarro? Nossa, É o novo gente. cigarro. Só que eles não estão tendo a noção do quanto isso faz mal. Isso é viciante. Eu conheci Mas não é nem crianças, pe- adolescentes que viciaram. Eles não conseguiam ficar 1 hora sem fumar o tal vape no banheiro. Por quê? Porque só gosta de fumar? Não, porque é vício. E o vapor tem a nicotina, mas tem o sem nicotina também. Você não consegue. Mas o que mais me choca isso é que os pais, cara. Os pais veem o filho com 15, 16 anos fumando vapor em casa. Porque não estão dando a importância que isso faz mal. É o cigarro maquiado. É o cigarro maquiado. É o cigarro maquiado. E hoje a gente tem relato, escuto, pô, a gente é adulto, que dá para misturar com uma coisinha diferente. Aí tem o cigarro maquiado chapado, vamos por assim. E aí né, a tu tem palavra. aquele amiguinho que vai ter as gotas mágicas. Isso. Entendeu? Então, Aí tu pinga as são gotas coisas mágicas e boa. que, é como eu disse para vocês aqui no começo. O celular, ele é neutro. A informação é neutra, a internet é neutra. Tem que saber usar. Tudo na vida tem que saber usar. Agora, você usar um vapor é uma coisa, Castilho. Você usar um vapor. Eu usar um vapor. Errado? É proibido no Brasil, não podia nem existir. É. Mas sabe o que assim, é mais paradoxal disso tudo, tio Éder? É o seguinte. Essa gurizada aí fica fumando pendrive e não sabe mexer no computador. Entendeu? Eles olharam o pendrive e falaram assim, pra que serve isso? Os caras, em vez de botar no computador, estão fumando, entendeu? Boa. Tu virou o tiozão de 40 anos. Entendeu? Viu? Como é que a gente resolve isso daí? A gente ensina a gurizada a informática. Não é pra Assim, fumar. Isso aqui não é pra fumar, isso aqui é pra colocar pra no espetar. computador, entendeu? Às vezes colocaram uma fumacinha ali. Né? Ai, cara. Não, Mas é verdade, a Mas gente só tem- que, como a eu gente falei tem um- para vocês. Mas eu sempre me pergunto, tio Éder, assim, ó, se eu tô sendo saudosista de falar, ai, porque na minha época era Tá ficando boa. velho, cara. Ou se realmente é preocupante. Porque quando a gente olha relato do pessoal falando da geração Z, e eu tô falando do recorte, e pelo amor de Deus, você que é da geração Z, que tem acho que até 20 anos, se eu não tô enganado, fique bem tranquilo, porque assim, o mundo ele é pautado, eu sempre dou esse exemplo, a gente lembra mais do 11 de setembro do que do 9 de novembro. O que aconteceu no 9 de novembro, professor? Agora, Eu também não sei. O que aconteceu dia 11 de setembro? Foi os aviões. Os lá, aviões, as né? Torres Gêmeas. E dia Agora, 9 de novembro foi a queda do Muro de Berlim. A gente lembra mais das coisas negativas que acontecem na nossa vida do que as coisas positivas Não, que acontecem. Com certeza, você Entendeu? grava. Mas eu só sei dessa informação porque eu uso na minha palestra. Mas eu vou saber na próxima. É, tá? exatamente. Ah, saber na mas, próxima. mas se você for parar pra colocar, você sempre vai lembrar do aluno que era o mais mal criado. Você sempre vai lembrar do aluno que vai... Por quê? Aquele bonzinho, não sei o que lá, ele não é que ele não faz, ele passa batido, porque ele tá seguindo a regra. Ele tá seguindo o processo da esteira, vamos dizer assim. Agora, aquele aluno que é o mais mal criado, você acaba lembrando mais dele. Ah, você foi meu aluno. Encontra no shopping, você foi meu aluno, entendeu? E é controvérsia de uma frase, né? Quem não visto não é lembrado. É isso aí. Tem É isso algumas daí. coisas que você precisa ser visto. É. Positivamente e não negativamente. Pois é. Então, por isso que existe essa situação, né? Se Mas- você não é visto, você não é lembrado. Mas só pra concluir minha linha de raciocínio, eu acredito que muita gente da geração Z é boa. Tem muita... Detalhe que nós somos uma geração que é
infantilizada. Eu tô querendo dizer infantilizada, talvez esse não seja o termo correto. Mas é uma geração que vai demorar até os 25, 28 para ser adulto. Então não entendeu, tá na adolescência ainda. Então não entendeu pra que é o mundo. Tá lá assim, ó. A minha geração, dos 40 anos, a tua geração, quantos anos você tem, Tio Weller? 4, 5. 4, 5. Então nós somos da mesma geração, tá? A nossa geração, ela terminou a adolescência com 22. Quando o meu pai, que é de outra geração, tinha 22, ele já tinha. Ele já tinha eu e a minha irmã, já sustentava uma casa. Se você pensar, pô, quando eu tinha 22 eu era um idiota. Não era isso? Não é verdade? Então, assim, ó. Então, uma coisa é a gente querer cobrar uma geração Z de entrar com 17, 18 anos no mercado de trabalho e entregar o máximo. Não vai entregar, vai entregar a partir dos 28, tá? E outra coisa é a gente querer pautar por baixo, porque vai ter os ruins, que é o que vão doutrinar o mercado, mas deve ter muita gente boa. Eu acredito que 80% deve ser gente boa, gente que tá lá ralando. A gente tem gente aqui no escritório, inclusive a pessoa que faz a edição aqui tem 18. E é uma pessoa muito boa, trabalha muito bem e tudo mais, né? Aprende rápido as coisas e tudo mais. Tá fora da curva. Talvez fora da curva da geração, ou talvez dentro da curva. Quem tá fora da curva é quem tá errado. Não, eu não digo assim. Como eu falo, eu tenho um adolescente em casa, tem um piada de 18 anos, vai fazer 19. Então, hoje ele tá no exército. Que coisa boa. Ele entrou no exército. A gente fica feliz. Não queria. Daí Ele não queria, queria tirar ele, tudo certinho, o pai me tira. De repente ele resolveu, mas nunca falou pra mim que queria seguir os passos do pai, porque eu servi 7 anos, né? Sério? Aí o que aconteceu? Você foi milico, cara? Eu fui milico também. Aqui, Cascavel? De 99 a 2006, eu era conhecido em Cascavel como Cabo Rock, no 33. Cabo Rock. No 33, em qual companhia você serviu? 2ª companhia, pioneira. Legal. Eu sei que tu serviu, Castilho. Eu fiz NPOR. Fiz infantaria ali, né? Então eu falo assim, falando da nossa geração. Aí eu venho de uma geração que o respeito era simples fato de ser mais velho. O respeito já era obrigatório, tá? Aí eu venho dessa criação. Aí o que acontece? Pega o militar, onde que hierarquia e disciplina é primordial. Se tu não tem hierarquia e disciplina, você roda lá dentro. Chega em casa falando sim senhor, teu pai, né? Sim senhor. Nossa, que esquisito. Fala sim senhora pra namorada, né? Mas isso acontece, é fato. Aí o que acontece? Aí eu caí na educação. É totalmente diferente. A área militar com a área da educação é totalmente outra área. Tanto que eu tinha colegas meus que falavam assim, Cabo Rock, como é que você sai do exército para ir para a educação? Tá ligado? Tem uma parte São coisas da vida, né? Porque, por exemplo, existe duas diferenças no quartel. Existe o ensino militar e existe a instrução militar. A instrução militar, que é o que a gente ensina para o soldado, enfim, isso é para adestramento militar. Adestramento. É bem Pavlov mesmo. E você apita, o pessoal levanta, apita, corre, é bem, né? E aí, realmente, você sai de uma esfera militar, 7 anos, de instrução militar, adestramento militar, né? Ah, mas por quê? Porque existe uma instituição há 300 anos, tá no manual, tem que fazer, não discute. Não discute, né? Tá no papel. Né? Não... como é que é? Inventor começa com I, né? E nunca será MB. Inventor começa com I e termina com R. É insuficiente e irregular, nunca chegará ao B de bom. E aí você vai para uma parte de educação que você tem que formar um senso crítico nos alunos, etc. E lá manda quem pode, obedece quem tem juízo, era fato. Não tinha, podia ser pequeno, podia ser grande. Sim senhor e não senhor. Chamar o cara pelo nome, o cara sendo mais graduado que você, é passivo de punição na minha época. Então, o que acontecia? Sim, senhor, não interessa. O sub lá tinha 50 anos e o aspirante tinha 19, ele tem que obedecer. Acabou. Com todo o respeito. Existe o respeito entre as cadeias hierárquicas. Mas eu digo assim que lá manda, faz, meu amigo. Não tinha esse negócio. Uma vez eu corrigi um erro de português de um sargento. Ele falou errado. Eu falei, sargento, não é assim, é assado. Por causa disso, né? Por causa da gramática. Até quase imagino. Que eu fui preso, cara. Até imagino o que ele fez. Até eu esquecer. Até eu esquecer. Eu fiz muito disso.
Eu fiz muito disso, meu Deus. E E tanto como é que era pra você, tipo, você vai pra um negócio que era do exército e vai trabalhar num lugar que... tu tem que mudar até o jeito de falar. É... Porque tu sabe que o militar, não que ele tem uma cultura maravilhosa, o militar. Sim. Eles têm um estudo, eles são certinhos, com parte de erro de português, essas coisas também, na ortografia, eles não erram, eles procuram fazer o mais correto possível na documentação e coisa. Tanto que os militares que são professores, eles cobram os professores se tiver um erro gramatical. Porque eles estudam isso. Aí tu pega um cara militar que tinha linguagem chula, porque lá dentro nós temos uma linguagem chula. Sim. Dentro do quartel tem. Jargões, Aí né? ele cai para educação. Seu bisonho! Eu vou dizer. Eu vou dizer que quando eu entrei no Marista em 2007 para 2008, eu larguei uma palavra na frente de 3, 4 crianças. A criancinha olhou para mim, tio Edson, não pode falar isso aqui. Mas até que eu tive que mudar o meu jeito de falar. Porque caí na educação e a gente aprende, né, com a vida. E eu falo assim, a educação é maravilhosa, gente. Se tu, sem educação e aquelas crianças brilhando os olhos, que ela tem um caminho pela frente, sabendo que você, às vezes, ali para aquela criança, ela é um ponto de referência. Sim. E hoje eu vou falar uma frase aqui, até eu pensei muito em falar aqui, Castilho, que hoje nós precisamos que a família ande junto com a escola. Lá dentro eu falava assim, família, escola e aluno. Aqui fora eu vou dizer que é família, escola e sociedade. Família boa, escola tranquila, sociedade tranquila. É isso aí. Tudo começa na família. Porque se a criança vem da educação, porque a educação vem de casa, Sim. a escola ensina. E o ensinamento com a educação, o que nós vamos ter? Uma sociedade melhor. Esse é o meu pensamento hoje. Se a família hoje fizer a parte dela, aí vem a nossa geração, não estou dizendo todos, eu falo assim, gente, a geração, quando a gente fala alguns, não delegue para a escola mais do que ela tem que fazer. Porque se você não tem direito pátrio, como que eu vou educar? Como que eu vou educar se eu não tenho direito pátrio? Os meus filhos eu educo, porque eu tenho direito pátrio. Agora os filhos dos outros. Mas Até aí porque- a gente naquela discussão, né? Que tipo assim, quem que é responsável pela formação de cidadania? É a família ou a escola? Porque a princípio o preparo intelectual, esse preparo intelectual, quem é responsável seria a escola. Mas esse preparo emocional, esse preparo de cidadania, de respeito, a gente que passou pelo exército, isso é muito arraigado lá dentro. Você estuda símbolos nacionais, O respeito pelos símbolos ao nacionais. símbolo. Essa questão do português no exército é uma coisa bastante exigida, porque a língua está diretamente ligada à cultura de uma nação. Sim. O exército brasileiro, ele, historicamente, ele é um start do povo brasileiro, inclusive, né? Lá, a Guerra de Guararapes, né? Porque vários povos se uniram para defender. Então tem muita gente que entende que o Brasil, de fato, como identidade, nasceu ali, em Guararapes, por uma questão de mobilização de exército. Mas assim, com relação à educação, qual que é a sua opinião? Quem é responsável por dar esse ensinamento de cidadania para os alunos ou para os jovens da sociedade? Não sei se vocês me entenderam. No meu pensamento, assim, a partir do momento que meu filho vá para a escola para aprender isso que você está falando sobre cidadania, sim, mas desde que ele tenha vindo de casa, o que ele tem que fazer para adquirir esse conhecimento. Porque se eu vou para a escola e eu não escuto o meu professor, eu não vou conseguir colocar cidadania nele. Eu concordo plenamente. Se eu vou para a escola, o meu filho vai para a escola e ele fala lá, o professor fulano tal, fala, Murilo, eu quero silêncio, agora Murilo é o meu filho, que eu preciso que você escute. Aí o Murilo não escuta, o Murilo continua conversando, o Murilo continua correndo, ele continua pulando, ele continua fazendo um monte de coisa. Como que eu vou ensinar? E daí, com aquilo, dele não escutar e não ter limites, o que vai acontecer? Os outros 30 alunos também não vão aprender, porque tem um prejudicando. Então, pensa assim, que é necessário que a criança vá para a escola com a mentalidade aberta, que é o professor que tem que ensinar.
Nossa, mas aí o desafio é bem mais embaixo, né? Sim. É mais embaixo, mas eu acredito que é necessário, porque a criança tem que vir de casa Tá, com esse mas pensamento, vamos lá. que o professor precisa a atenção dela para ensinar. Se ela não tiver atenção, eu entendo que criança precisa brincar, Sim, ela sim. tem horário. Muitas crianças, quando chegam na escola, elas começam a ver que agora acabou o limite dela. Por que a criança chora no infantil? Porque lá ela tem horário. Tem horário para isso, tem horário para aquilo. Sim. Dela não está acostumada com não. Até entrar na socialização da escola, ela demora um pouquinho. Umas é mais rápido e umas menos rápido. Mas aí nessa parte, não vou dizer que todos. Sim. É um ou outro que precisa estar mais atuante junto com a escola, para que a escola possa dar um ensinamento de excelência. Mas aí, por exemplo, vou filosofar aqui, se vocês não sentirem à vontade, a gente até pode, né? Enfim, dar um stop. Mas, por exemplo, imagine que, sei lá, tem uma criança que ela é muito nervosa dentro da sala de aula. E briga com todo mundo, e bate, não sei o que, não sei o que. E aí, os professores, né, pô, fulano, né, pô, colabora e tal, fica quieta, E aí a criança não para, e é um negócio assim, beleza, para tudo, chama os pais. E aí, não se sabe o que acontece no seio familiar. Daqui a pouco é uma família extremamente violenta. Sei lá, o pai bate na mãe, não sei, e isso acaba, né? O filho acaba absorvendo isso como exemplo e vai replicar o que ele vivencia ou como ele vê de exemplo dentro de casa e replica na escola. Aí os professores chamam os pais, né? O diretor chama os pais e diz assim, o que está acontecendo? Os pais, não sei, porque o comportamento dele é assim, não sei o quê. O pai não vai falar assim, não, eu sou um agressor ou eu sou violento dentro de casa, enfim. Você já deve ter passado por esse tipo de situação, assim. Mas aí o que acontece? Ó, por exemplo, eu não Como sei. é que a escola faz para lidar com na isso? rede pública, eu não sei te falar, porque como eu estou na pública agora, Sim. entrando para a rede na área pública agora, recentemente, eu não tenho esse conhecimento ainda. Mas na particular eu tinha, inclusive eu fazia parte de um apoio de proteção à criança e ao adolescente. Eu era daquele cara que andava no corredor, quando eu via alguma criança que eu achava suspeito de algo, ou uma criança apareceu com um roxo diferente, alguma coisa, nós, como escola, temos o dever de avisar. A diretoria. A diretoria, avisar o conselho tutelar, alguma coisa a mais, porque a gente vai sempre. A criança tem os direitos, Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso. A criança é tudo. Ela tem direito e ela está em formação. Uma criança que não tem uma formação boa aqui agora pode ser aquela criança problemática, aquele adolescente, aquele adulto frustrado no futuro. Sim. Como a gente tem relatos daquele que era problemático aqui na primeira e segunda infância, e lá com o adulto ele alavancou na vida. Mas só que são situações, só que daí, como eu te digo, nós não conseguimos ver tudo como escola, a família não nos passa, por exemplo, se é uma família que agride a criança, é óbvio que ela vai dar, onde que a criança vai devolver? Na escola. Porque eu costumo dizer assim, não é 100%, gente. Mas tu quer conhecer uma criança? Presta atenção no pai. Uhum. Tu quer conhecer um pai? Concordo. Presta atenção na criança. A criança, ela põe para fora o que ela está passando. Agora, não me diz que uma criança que fala um palavrão chulo, ela aprendeu de um colega. Pode até ser, mas às vezes ela escutou em casa. Alguém escutou em casa. Isso. E daí por isso que eu te digo, aí entra a escola que eu venho com a educação e eu quero falar nesse ponto assim, é difícil. A educação, eu amo a educação, adoro os professores, mas a educação precisa de apoio. Hoje eu vejo que a educação precisa de apoio porque ela não consegue dar um ensino de excelência se ela não tiver esse apoio que eu falo tanto público como familiar. Eu concordo muito com o teu exemplo de ser uma tríade e ter um aluno no meio disso, que é a sociedade, a família e a escola. E tem um aluno no meio disso. E ele está sendo... ele está recebendo valores e ensinamentos desses três agentes. Da família, da escola e da sociedade. Então, se o pai... Estou andando de carro com a minha filha e eu xingo alguém no trânsito, eu não ensinei para ela. Mas eu ensinei, mas ela prestou atenção. Ela prestou atenção. Exatamente. Ela está vendo.
Exatamente. Já fiz 10. Mas eu já fiz. Deixa eu te contar uma coisa que eu fiz, então. Já, minha culpa. Deixa eu te já contar uma coisa fiz que eu 10. fazia. A Meu gente recebeu... Deus. A professora, de uma maneira muito tranquila, ela falou assim, a Aurora tá dando um tapa no amiguinho e tal, fala que o brinquedo é dela, uma coisa natural de criança. E aí eu comecei a perceber as nossas ações em casa. Quando ela fazia alguma coisa errada, eu... Não faça isso, Aurora! Senão eu vou esquentar sua bunda, vou bater em você e tal, não sei o que lá. E ela tem 1 ano e meio. E aí, assim, a gente nunca foi violento. Aí, eu falei, peraí, eu sou formado em comunicação. Aí eu falei, eu acho que eu tô me comunicando errado. Então eu parei e comecei a falar assim, você não pode bater, o que você pode fazer? Daí, a primeira vez ela me olhou, eu falei assim, você só pode fazer carinho. Como é que faz carinho? Aí ela passa a mão. Hoje ela bate. Então ela vem, ela não quer alguma coisa, ela bate, ela não sei o que lá. Só que eu pego ela, olho no fundo do olho dela e falo assim, escuta o que eu tô te falando. E ela sabe que ela fez alguma coisa errada, ela só desvia do olhar aqui, ó. Falei, ela já tá sabendo, pelo que ela vai passar. O que você pode bater? Aí ela, não. O que você pode fazer? Aí ela faz carinho. Eu falei, então agora pede desculpa. Aí ela vem e pede desculpa. Então, de alguma forma, eu tô tentando mudar uma forma que eu tinha passado pra ela. Entendeu? Às vezes você tomou isso como certo por causa do seu pai. Claro e que aí, sim, claro né? que sim. Só que nós temos que ser guarda-chuva também. E entra a questão também, gente, como eu falo os professores. Os professores, eles têm um treinamento e tem professores que eu falo que eles deixam a desejar, mas tem professores que são maravilhosos. A criança chega mordendo na escola, dou um exemplo aqui. Tá mordendo todo mundo. Acha que a criança é uma criança sem limite, que não sei o quê, condena a criança. A criança de bom por aí, 4 anos. Aí tu vai ver o contexto familiar que tu acabou de falar. A criança, ela não é... A família educa, faz tudo certinho nessa faixa etária. É o irmãozinho que está nascendo. Ah, sim. Ela está vendo que ela está perdendo espaço para o irmãozinho que nasceu. É. E daí, qual que é a defesa dela? Mas isso são coisas que eu te digo que os professores sabem lidar com isso. Comportamento bem. Eles entendem isso e, olha, eles fazem isso com exímia excelência, eu digo assim, porque eu convivi com eles ali no Colégio Marista. E então, posso dizer assim, eles sabem fazer isso. Só que daí a gente vai passar de etapa, nós vamos para a segunda infância. Só que daí a criancinha, o irmãozinho já nasceu. Aí nós estamos falando com um aluno de 4º, 5º ano, 6º, e ele está batendo em todo mundo. Aí entra uma questão que nós temos que pensar. Aí onde que chama a escola? Por quê? Ele já tem idade para entender. E por que ele está fazendo isso? Aí é onde que entra que a escola indica um psicólogo, indica um tratamento. Então a escola faz a parte dela. Isso na rede particular. Na rede pública, não sei te falar como que é. Eu seria hipócrita em dizer para vocês que são iguais. Sim, não. sim. Aliás, se algum diretor de escola pública quiser vir aqui nos contar, para dar tá mais que convidado, tá intimado, como a gente sempre diz aqui. Bom, que papo bom, hein, tio Éder? Que papo bom, cara. A gente gosta muito de falar sobre isso e acho que a educação ela tem que transformar a vida das pessoas. A educação ela é tão importante porque ela vai definir como é que vai ser a nossa sociedade para os próximos 100, 200 anos. E a educação ela tem que ter... A gente tem que ter muito cuidado, porque é onde a gente vai tá alinhando e um monte de coisa nova tá vindo. Tecnologia, excesso de tela, inteligência artificial. Então é muito bom ter alguém com tanta experiência para poder falar pra gente. Muito obrigado, viu, pelo teu papo aqui. Eu que agradeço, pessoal. E como eu falo, hoje nós temos a IA, né? É. Nós estamos aprendendo com a IA. Então imagina como é viver um professor hoje pedir um trabalho e se ele chega em casa, ele dá o título e sai completo. Aí eu te digo, o que ele fez? É muito fácil tu colocar lá na IA, eu quero um trabalho com esse título, falando sobre isso. A IA vai te dar 3. E daí agora tu imagina o professor, como que ele vai corrigir isso? Ele vai achar que o aluno é excepcional. Joga em outra IA. Corrigir. Não, então cada vez a tecnologia ela é necessária dentro do ensino, com certeza, mas está cada vez mais difícil para o Sim. professor ensinar. Sim. Não é fácil, gente. Hoje nós temos crianças de 4, 5 anos que já usam o celular melhor que muitos adultos. Eu acho que talvez o grande desafio é essa modernização da educação. Isso aí vai ser o... Eu acho que vai acontecer um momento que nós vamos ter que pensar nisso. Em Com como certeza. modernizar. Tipo assim,
talvez, né, eu entendo que talvez a utilização da IA afete diretamente um senso crítico nesse aluno de que, eu não preciso pensar, eu tenho alguém que pense por mim, que é a inteligência artificial. Mas, por outro lado, talvez os desafios tenham que ser mais complexos para os alunos, para que os alunos entendam a IA como uma ferramenta que faz parte de um desafio mais complexo. Como eu disse lá no começo, a tecnologia é neutra. Sim. Você tem que vai saber determinar como é que vai usar. ela. É isso aí. Ela pode ser uma maravilha, Perfeito. mas também ela pode ser a perdição. É. Pensa numa criança, colocar uma palavra, a gama de informação que ela tem daquela palavra, tanto para o bem quanto para o mal. É. Então, por isso que eu te digo, trabalhar com a informação é necessário. Hoje o mundo não vive sem a informação. Sim. Então, o que acontece? É necessário. Então, a gente só vai ter que saber colocar isso dentro do ensino para que nós tenhamos lá no futuro o próximo diretor, o próximo prefeito, o próximo Sim. advogado, o próximo engenheiro, porque a nossa criança de hoje é o nosso futuro de amanhã. É isso aí. Porque nós não vamos ficar aqui. É isso aí. Alguém vai ter que herdar o que nós deixamos. Se a pessoa tem capacidade para herdar o que nós deixamos, ela vai continuar ou vai perder tudo. É simples assim. Ou vai, ou fica. Sim. E a tecnologia só vai aumentar cada vez mais. Se nós estamos achando surpreendente hoje, imagina daqui 10 anos. É isso aí. Aí nós já vamos estar mais velhinhos. Aí já foi. Imagina a gente ter esse papo daqui 10 anos, cara. Vamos ver. Aí Que já deu vai. certo, que E deu aí, errado. Éder, desde a última conversa que nós tivemos, o que Tomara que sim, mudou? né? Vamos fazer o possível. Obrigado, viu, tio Éder? Eu, Valeu, Castilho. eu que agradeço a oportunidade e sempre que precisar estamos aí. Fechou. Valeu, pessoal. obrigado. Obrigadão. Esse foi o Método PAPS, conectando pessoas a oportunidades. Um grande abraço e comenta aqui o que você mais gostou nessa entrevista.